Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje estamos vendo o profeta Joel, o terrível dia do Senhor. E no final deste episódio, eu darei a resposta à pergunta 660. O nome Joel significa Jeová é Deus. Ele era filho de Petuel, um homem também desconhecido fora deste livro. Quando se trata do contexto histórico de Joel, temos algumas dúvidas. Alguns sugerem uma data no século IX a.C., mas as evidências internas parecem mais favoráveis uma data depois do cativeiro na Babilônia. Obviamente, algo havia interrompido o serviço a Deus no templo em Jerusalém. Pois diz em Joel capítulo 1, versículo 9, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Pode ser apenas uma referência à falta de produtos do campo para as ofertas ao Senhor devido à praga de gafanhotos, ou pode se referir ao resultado da destruição do templo. Mais tarde, Deus fala sobre as nações que espalharam os israelitas por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, ele diz em Joel 3, versículo 2. Ele também comenta sobre as coisas preciosas que foram levadas para colocar nos templos das nações. Linguagem que corresponde bem à pilhagem do templo em Jerusalém em 586 a.C. No mesmo contexto de Joel 3, ele comenta sobre os filhos de Judá, que foram vendidos aos gregos. Outra referência que se enquadra no período depois da queda de Jerusalém. Na leitura de Joel, observamos que os capítulos 1 e 2 falam da praga de gafanhotos como castigo divino. Capítulo 2 frisa a misericórdia do Senhor e inclui uma profecia importante sobre a salvação que seria oferecida pelo Espírito Santo. Capítulo 3 fala do castigo das nações que maltrataram o povo de Deus e olha para a expiação e a habitação segura do povo do Senhor. Independente da data da composição, a mensagem do livro é clara. Joel avisa sobre a vinda do dia do Senhor, um dia de escuridão e castigo, como ele diz em Joel capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele emprega no livro referências a uma praga devastadora de gafanhotos que é comparada à invasão de um exército forte. Diz Joel 2, versículos 7 e 9, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. O castigo é tão terrível que as luminárias do céu retêm a sua luz. Diz no versículo 10 do capítulo 2, diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Depois destas descrições do castigo, o profeta levanta uma pergunta que pede resposta. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? A resposta implícita nos versículos seguintes é uma das lições mais valiosas do livro, pois mostra que o homem que pode suportar um julgamento divino é aquele que se converte ao Senhor de fato. Diz no capítulo 2, versículos 12 e 13, respondendo à pergunta, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande
em benignidade e se arrepende do mal. Deus avisa sobre o castigo iminente e chama seu povo a se arrepender. A resposta depende de cada um. Mas a mensagem de Joel inclui um outro lado muito mais positivo. Joel profetiza sobre a descida do Espírito Santo e as consequentes bênçãos espirituais derramadas sobre os que invocam o nome do Senhor. Podemos comparar Joel 2, versículo 28 a 32, com o cumprimento identificado pelo apóstolo Pedro em Atos 2, a partir do versículo 16. Depois de falar sobre o castigo do próprio povo do Senhor, Joel mostrou que o povo fiel seria vindicado num grande julgamento das nações ímpias, que aconteceria no Vale da Decisão, permitindo a habitação segura dos fiéis. Quem pode suportar o juízo de Deus? Somente aquele que rasga o coração e se converte ao Senhor. Agora vamos às perguntas do dia. Pergunta 660. Quando a Assíria ameaçou Jerusalém, o rei Ezequias consultou qual profeta de Deus? Alternativas: A. Isaías, B. Jeremias, C. Obadias ou D. Malaquias. A resposta certa, alternativa A. Isaías. Diz Isaías capítulo 36 que Ezequias mandou servos para falar com o profeta Isaías. E agora a pergunta 661. Quem escreveu para quem? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Alternativas. A. Pedro escreveu para Marcos. B. João escreveu para Gaio. C. Lucas escreveu para Teófilo. Ou D. Paulo escreveu para Timóteo. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Joel apresenta mensagens importantes, mas nenhuma mensagem mais importante do que o desafio importante para se converter ao Senhor. É assim que nós podemos ficar em pé no julgamento do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.